nós queremos te adorar, nós queremos engrandecer o teu nome, queremos fazer tudo isso em comunidade, uns com os outros, juntos, nos alegrando uns aos outros, nos servindo de abrigo, de consolo uns aos outros, e que o Senhor possa conservar a unidade desta comunidade, que o Senhor possa conservar o carinho que temos uns pelos outros, e que em tudo permaneça o teu amor em nós. Conduz esse culto, nos dê momentos alegres, felizes, que nós possamos nos alegrar em tua presença. É isso que te pedimos, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
comecei domingo passado uma conversa sobre as parábolas de Jesus. E eu quero ler algumas parábolas com vocês aqui para a gente poder refletir. E hoje eu quero ler um texto que está em Mateus, capítulo 18, Evangelho de Mateus, do verso 21 ao 35. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema do perdão a partir dessa parábola, tá bom? Vai ser projetado aqui, mas se você tiver uma Bíblia e quiser ler, eu vou ler na versão NVT, beleza? Diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Olha, tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Essa é uma conversa sobre perdão e talvez seja um dos temas mais complicados da gente falar nos dias de hoje. Eu estava pensando, refletindo durante a semana sobre esse tema, e aí ontem apareceu para mim um camarada que espancou sua mulher e a mulher gravou um vídeo toda machucada, inchada, e eu pensando falar sobre perdão hoje. Porque uma coisa é a gente falar sobre ideias, e outra coisa é você olhar para a realidade como dessa mulher e falar: como é que eu penso perdão a partir de uma mulher que sofreu violência física, que podia ter morrido? E a gente tem uma outra questão, que são os adventos das redes sociais, em que a gente vai cancelando aquelas pessoas que a gente não concorda, faz um linchamento público. E eu tenho a impressão de que a gente está numa sociedade cada vez mais rígida, cada vez mais dura, cada vez mais fechada. E a ideia, no fundo, é que se alguém errou, eu vou lá e acabo com a reputação daquela pessoa, porque, no fundo, quem não perdoa tem a sensação de que é moralmente superior àquela pessoa que cometeu algum erro. Isso é, se alguém cometeu um erro, eu vou lá, detono a pessoa, e a gente acha, inclusive, que tem o direito ou o dever, de maneira sádica, de punir a outra pessoa por aquilo que ela fez, né? Então, a gente tem uma conversa difícil a ser feita, que é sobre o perdão. A pergunta que talvez a gente tenha que se fazer é: nessa cultura que a gente vive, muito rígida, muito dura, de cancelamento e de violência sendo distribuída à torta direita, qual é o caminho daqueles que seguem Jesus para lidar com quem erra?
para lidar com quem falha, para lidar com quem comete alguma coisa que a gente considere assim não muito boa. E quantas vezes a gente tem que perdoar essa pessoa? E aí o texto de Jesus nos revela uma verdade difícil. Jesus fala, quantas vezes, Pedro pergunta, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que errou? 7 vezes? E Jesus fala, não 7, mas 70 vezes 7, né? Isso porque, invariavelmente, eu, você, todos nós, podemos dar a mão aqui, fazer uma ciranda, vamos errar na vida. Vamos cometer erros, falhas, vamos magoar as pessoas, vamos fazer coisas das quais a gente não se orgulha. E diante desses momentos, a questão é como que a gente lida com isso. E aí, Jesus oferece uma resposta que é o perdão. E perdão é para quem contraiu uma dívida impagável, tanto para você oferecer como para você receber. Mas eu quero explicar o que não é perdão e depois explicar o que é perdão e terminar por que a gente tem que perdoar. Bom, o que não é perdão? Tem muita gente que acha que perdão é justiça. A pessoa diz assim, olha, eu só vou perdoar o dia que ele vier me pedir desculpa. Eu só vou perdoar no dia que ele reparar o que ele fez. Eu só vou perdoar no dia que ele consertar o problema que ele arrumou. Pois é, nesse caso, você está pensando em justiça. O que é justiça? A justiça é eu oferecer ao outro aquilo que é justo, aquilo que é proporcional. O Antigo Testamento tem uma lógica de justiça maravilhosa, que a gente critica porque a gente leu Jesus, mas a lógica do Antigo Testamento é olho por olho e dente por dente, a lei de Italião. O que é isso? Proporcionalidade. Se o Lucas rasga o meu sapato, eu não posso dar um soco na cara do Lucas, é desproporcional. Então eu posso rasgar o sapato dele, olho por olho, dente por dente. No mundo em que a vingança é a base de tudo, você trabalhar com proporcionalidade é importante. Jesus diz, ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. E aí Jesus complica mais a coisa dizendo, se alguém te fizer mal, bater numa face, dá outra. Aí você fala, meu Deus, olho por olho, dente por dente, já estava difícil, porque o meu desejo é, se o cara bateu no meu carro, é matar o cara. As pessoas, o que é isso, Herbert? Que violência é essa? O nosso desejo é sempre de vingança. Justiça é uma reparação, é trabalhar com a igualdade. Então, justiça é dar à pessoa o que ela merece, proporcional. O perdão é dar à pessoa o que ela não merece. Por isso que a justiça repara o dano social, moral, patrimonial. A justiça repara isso. Mas existe uma dimensão que a justiça não repara, que é a dimensão emocional. Vamos pensar na seguinte situação. Eu e o Arthur, a gente cria uma empresa, resolve fazer uma sociedade. A gente vai vender picolé, certo? A nossa empresa de picolé. E aí a empresa dá super certo, fica famosa, vende muito, e a gente assim está tendo de lucro 10 milhões por mês. Que empresa é essa, né? Pô, uma coisa extraordinária, né? Mas aí o Arthur vai ficando feliz, recebe lá a sua participação de lucro. 2 anos depois, o Arthur descobre que eu estava roubando a empresa e tirando além do que aquilo que estava estabelecido, combinado. O Arthur é meu amigo e ele fica ofendidíssimo com isso, procura um advogado, me processa. E aí o juiz faz a reparação. O juiz diz, o Herbert roubou, vai ter que devolver, vai ter que pagar uma pena por isso. E está resolvido o problema da justiça. Eu tenho que pagar, devolver, restituir e fazer o que a justiça pede. No entanto, no sentido econômico, no sentido financeiro, está tudo ok. Mas tem uma coisa, o Arthur é meu amigo. E eu não só cometi uma injustiça patrimonial financeira, como também fiz uma ruptura num vínculo que era baseado na confiança.
Esse vínculo, o juiz não pode bater o martelo e dizer assim, se perdoem. É um dano do qual não é da competência dele. Por isso que eu estou dizendo que o perdão é alguma coisa acima da justiça. A justiça é eu dar e oferecer aquilo que é proporcional. O perdão, eu estou excedendo e oferecendo para o outro, no caso ele oferecendo a mim, aquilo que eu não mereço. E aquilo pelo qual eu não tenho como pagar. A não ser que a pessoa seja uma sádica que diz assim, eu te perdoo, mas eu vou passar o resto da vida destruindo a sua cabeça, lembrando o que você fez comigo. Sadismo. Perdão não é isso. Perdão é eu oferecer ao outro um caminho de paz, para mim e para ele. De modo que eu não preciso mais me vingar. Então, o perdão não é justiça. O perdão é eu oferecer ao outro alguma coisa que está acima da justiça. E aí eu preciso dizer uma coisa que talvez precise ficar claro, né? Meu marido me agrediu, eu devo perdoar? Eu digo sim. Mas ir na polícia, da parte, para que isso não aconteça e você não morra. Porque o perdão, ele não acaba com a justiça. A justiça é importante. O perdão não é a anulação da justiça. Está acima, mas não anula. Então, é importante entender que o perdão não é se alienar da realidade. Porque tem muita gente que pensa assim, não, eu perdoei e vive uma coisa... Não, não é se alienar da realidade, é tomar contato com a realidade, pensar sobre aquilo, mas ainda assim não nutrir o desejo de vingança em relação ao outro. Pois bem, independente da questão, a gente sempre vai ter que perdoar. Se eu entendi que o perdão é algo que está acima da justiça, aí eu quero explicar o que é perdão então. A primeira resposta cristã que a gente dá para o perdão é que o perdão é uma ação unilateral da Trindade. Perdão é uma ação unilateral da Trindade. Isso é, do ponto de vista teológico, Deus foi o primeiro a perdoar, a oferecer perdão ao mundo, à humanidade, a todas as pessoas. Um pastor que eu conheço e já ouvi muito, certa vez ele falou assim, antes de Deus dizer haja luz, antes do primeiro ato criador de Deus, Deus disse haja cruz. O mundo foi criado em estado de perdão. O mundo foi criado para ser perdoado. E isso está descrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20, quando diz assim, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O perdão não é uma coisa que Deus oferece quando Jesus na cruz diz perdoa-o porque não sabe o que fazem. O mundo foi criado em estado de perdão, estado de graça, estado de shalom. Por isso que antes de qualquer ser humano oferecer perdão ao outro, ele já nasceu na condição de perdoado. Por isso, então, que perdão é uma decisão unilateral do ofendido. Perdão é uma decisão unilateral do ofendido. Na Bíblia, você nunca vai encontrar a ideia de que o seu ofensor precisa vir te pedir perdão. Na Bíblia, o perdão é uma coisa que eu ofereço. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. O perdão é uma decisão do ofendido. Porque o ofensor pode te machucar, pode te ofender e você nunca mais ter contato com aquela pessoa. E se você se colocar num banco esperando que essa pessoa que te ofendeu volte para te pedir perdão, você vai cair no ressentimento. O ressentimento é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode nutrir no seu coração. Porque ela coloca a outra pessoa no banco dos réus e permanece numa postura passiva diante da vida, esperando que essa outra pessoa pague por aquilo que ela lhe fez.
Isso provavelmente e talvez nunca aconteça. Perdão é alguma coisa que eu ofereço para quem me ofendeu. Independente se a pessoa me pedir ou não. Essa ideia de alguém ter que me pedir perdão, nem bíblica é. Antigamente na igreja tinha isso, né? Fulano, eu quero te pedir perdão, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Para a Bíblia, isso é um jeito catártico de você tirar a culpa de você. Para a Bíblia, se você se arrependeu de alguma coisa, você muda o caminho. Você para de fazer o que fazia. Esse é o caminho bíblico. E não ficar, perdão, aí faz de novo, me desculpa de novo, aí faz de novo, me perdoa de novo. O caminho da Bíblia é reparação. É mudar de caminho, é mudar de rota. Porque essa coisa de ficar pedindo perdão é só para aliviar a consciência e ter um pouco de calma. Mas o perdão é uma coisa que a gente oferece ao outro, né? Por quê? Porque quando eu não perdoo, não é o meu próximo que perdeu alguma coisa. Sou eu que fico órfão de Deus dentro do meu coração, visto que eu retenho para o meu próximo aquilo que eu já recebi. Deus me perdoou. Então, perdão é a superação da lógica da culpa e da violência e da vingança. A gente está competindo hoje com os garfos sendo arrumados lá para o almoço. Mas fiquem comigo, porque eu sei que é muita frase assim, mas para a gente tentar entender o que é perdão aqui, né? Olha, a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena, disse o Chaves. A vingança, a gente fica intoxicado com ela, a gente fica mal com ela. E o perdão é o caminho cristão para não se vingar. A Bíblia, ela tem uma noção muito sofisticada para lidar com a vingança. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo está num contexto de vingança. Levítico 19:18 diz assim: mas não te vingarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente conhece a segunda parte, ama o teu próximo como a ti mesmo, mas a gente não conhece a primeira parte. Da onde que vem essa ideia? A ideia vem da não vingança. Por quê? A não vingança é o caminho de Deus para que o mundo não se destrua, para que a gente não acabe com a gente. Então o perdão é a superação da vingança e da culpa. A vingança e a culpa faz com que o nosso coração fique assim intoxicado de ódio, de ressentimento, de destrutividade, de coisas muito ruins. Você fica mal, você fica assim, devastado com aquilo. A cabeça de alguém que não perdoa fica girando e pensando em maneiras de dizer para outra pessoa o que ela fez, o que fez, como deixou. O Freud tem uma expressão muito curiosa, que ele fala das histéricas, da histeria, né, como um tipo de adoecimento. Ele diz que a histeria, as pessoas histéricas sofrem de reminiscência. Ele fala que as pessoas histéricas têm uma capacidade de lembrar dos detalhes maravilhosamente bem. É um jeito de eu não sair daquela condição de ressentido, porque eu fico nutrindo dentro da minha cabeça, da minha mente, cada detalhe do momento da minha ofensa. Não saio daquilo, né? Então, pais se sentem culpados e transferem culpa aos seus filhos, que resolvem viver um caminho diferente do que eles tinham planejado. Os cônjuges se sentem culpados e diante de um divórcio, diante de alguma coisa ruim que aconteceu. Familiares se sentem culpados e ressentidos quando perdem um ente querido e acham que não fizeram o suficiente para ajudar aquela pessoa. Então o perdão pacifica as coisas. O Paul Tournier, que recomendaria muito esse livro, tá? Chamado Culpa e Graça. É um livro antigo da década de 80, mas muito legal. E o Paul Tournier diz assim: parece bastante claro que o homem não vive sem culpa. Ela é universal. Quando reprimida, ela dá lugar à ira, à revolta, ao medo, à angústia, à insensibilidade da consciência, a uma impossibilidade crescente de reconhecer os próprios erros e a uma exaltação crescente de impulsos agressivos. A pessoa que não perdoa se torna violenta, porque ela nutre um sentimento de ódio dentro dela. Então, por que a gente deve perdoar?
A resposta de Jesus é simples. Você tem que perdoar porque você foi perdoado de uma dívida impagável. Ponto. Esse é o princípio básico do Evangelho. Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. Portanto, devemos, como consequência do nosso próprio perdão, perdoar o nosso próximo. É como se a gente tivesse uma dívida bilionária e o próximo tem uma dívida de centavos com a gente. E você diz, eu não vou perdoar os centavos que ele me deve. Mas Deus nos perdoou de uma dívida bilionária, que você não poderia pagar por ela. Bom, para terminar então, primeiro eu vou fazer 3 aplicações para a gente poder pensar. A primeira pessoa que eu acho que precisa perdoar é para aquela pessoa que tem muita dificuldade de oferecer perdão. Que diz assim, eu já ouvi isso muitas vezes, eu não perdoo mesmo, eu não vou perdoar. Eu quero que aquela pessoa se destrua, morra, né? Quem não perdoa, Jesus usa uma expressão que ela fica em prisões eternas, onde há choro e ranger de dente. Tem gente que pensa que essa expressão fala do inferno. Mas basta você ver uma criança muito frustrada e angustiada, o que ela faz? Tranca os dentes, chora e grita, ela quer choro e ranger de dente. A pessoa que não perdoa vive numa prisão de angústia, de rancor e de ressentimento. Ela adoece. Primeiro na cabeça, nas emoções e depois fisicamente. Já viu gente que guarda mágoa? Ela vai definhando, vai morrendo, vai se destruindo de dentro para fora. Então, o perdão é uma decisão. Mas o meu sentimento é uma decisão. E 70 vezes 7 não é uma contabilidade, porque uma pessoa muito obsessiva diria, perdoei já 3. Está chegando lá. Perdoei 4, 5, 6, 7. 70 vezes 7 é a ideia de que você tem que perdoar completamente. Em outra passagem, Jesus ainda fala isso, 70 vezes 7, no mesmo dia. Quer dizer, você nunca vai ter condições de perdoar, se você for para a contabilidade, 70 vezes 7 num dia só. Então, é perdoar completamente, não nutrir nenhuma gota de ressentimento, de angústia, de rancor dentro de você. E para quem perdoou e ficou traumatizado com a experiência, porque aqui entra uma coisa complicada também. A gente perdoa, mas a experiência foi traumática. O que eu faço com trauma? Análise é um bom caminho. Mas o caminho de Jesus é perdoar totalmente. Lidar com aquele sentimento dentro de você, talvez diariamente ou todos os dias. Como que eu sei que eu perdoei alguém? Quando o meu desejo de vingança, o meu ódio, acabou em relação àquela pessoa. Ao invés de amaldiçoar, Jesus fala, abençoem. A capacidade de abençoar, orar e pedir a bênção de Deus sobre quem nos fez mal é o resultado do evangelho no nosso coração. Difícil, né? Bem difícil isso aqui. E para aqueles que não se perdoam, porque tem gente que não perdoa o outro e guarda na memória cada detalhe da ofensa. Mas tem gente que perdoa o outro, mas não perdoa a si mesmo. São pessoas que têm uma dificuldade enorme de serem generosos, perdoadores com a sua própria vida e com a sua própria história. Ele pode perdoar o mundo inteiro, mas nutre dentro do seu coração também a memória do erro, do fracasso, aquilo volta de vez em quando, né? A pessoa diz, meu Deus, eu sou péssimo, eu sou mau, eu sou ruim. São pessoas que muitas das vezes lutam anos contra um vício, contra um pecado, e ficam se penalizando eternamente por aquilo.
Acho que não. Perguntou se está aí. Aqui não está, não. São pessoas que não se perdoam nunca. Não dão a si mesmo a oportunidade de um novo dia. Nutrem dentro do seu coração o ódio, o ressentimento. Então, a mensagem de Jesus é perdoar 70 vezes 7. O próximo e a gente. Porque senão a gente constrói uma cultura de gente rancorosa, de gente violenta, de gente ressentida, e esse não é o caminho do Evangelho. O caminho para quem caiu, para quem errou, para quem tropeçou, é o perdão. E o perdão é para um mundo que erra. A religião tem uma lógica que é assim, se você crê em Jesus, se você for cristão, você nunca mais vai errar na sua vida. E aí a gente fica olhando um para o outro, vendo onde que a pessoa errou, qual o pecado que ela comete, e fica dizendo sobre aquilo. Mas, se a gente levar a sério o Evangelho e entender o que Jesus está falando aqui, ao invés de a gente construir uma comunidade de gente que se pretende perfeita e que penaliza um ao outro, a gente deveria construir uma comunidade onde a possibilidade do pecado e do erro é possível sem que a gente se destrua e sem que a gente se exclua nesse processo. Porque senão, no final das contas, a gente manda todo mundo embora, fecha a porta e não sobra ninguém. O perdão é assumir uma perda. Todo mundo que oferece perdão assume uma perda. Perdoar é assumir perdas. E a gente vai ter que assumir muitas perdas durante a vida. Quem é casado sabe que no casamento, como é que tem perda que você tem que assumir? Você, a sua esposa, seu marido, enfim, seu companheiro, companheira, a gente vai assumindo perdas, porque não tem como ser perfeito. Não tem como ser maravilhoso, incrível. E para pessoas que sabem que isso é uma realidade, perdoem, perdoem e perdoem sempre. Amém. Que Deus nos ajude. A gente vai terminar aqui, que vai ter um almoço daqui a pouco. E domingo que vem a gente volta para o auditório, pelo amor de Deus, né? Amém. Você vai cantar mais uma, né? Tem um louvor que diz assim, eu tentei. É o melhor. É. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e o digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o
boa semana a todos. Sai daqui dando no mínimo 5 abraços.